Soberania nacional e segurança energética. Esse é o tema que eu trago para vocês hoje. Eu sou a Carmela Gruni, editora do jornal Estado de Direito, advogada, jornalista, mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas e venho apresentar para vocês uma novidade na Alemanha. Por que eu estou trazendo uma novidade da Alemanha? Porque a Alemanha ela está fazendo um procedimento bastante relevante com vistas a garantir tanto a soberania como a autonomia energética do país. Aqui no site do 360, Poder 360, a notícia de capa que traz aqui é a Alemanha assume o controle de refinarias da empresa russa Rosneft. É considerado como uma medida para garantir o abastecimento do país e essa Rosneft é uma das maiores processadoras de petróleo que tem na Alemanha, não sendo uma empresa alemã. Então, o governo alemão, agora na sexta-feira, declarou que assumiu o controle das refinarias dessa importante empresa de petróleo russo que está localizado em território alemão. E o Ministério da Economia tomou como fundamento a Lei de Segurança Energética. Eles possuem 3 refinarias na Alemanha, em diferentes regiões, a Miro, a PCK e a Bayern Oil, tá? E é uma forma de reduzir a dependência da Rússia. Eles consideram essa é uma das estratégias. E esse tema é um tema bastante pertinente, tá? Que eu trago para vocês, porque nós estamos em época de eleições. Época de eleições, nós precisamos analisar as políticas que estão sendo colocadas como propostas de governo para que nós tenhamos soberania energética, independência e protagonismo internacional. Para isso, nós temos que falar ainda numa das principais fontes de energia não renovável, que é o petróleo. A Petrobras ela teve vários avanços a partir da descoberta do pré-sal e vem sofrendo diversas retaliações por esfacelamento do patrimônio público, venda das unidades das suas refinarias, causando consequências de distorções de preço, prejudicando os consumidores. Eu fiz um parecer pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, fui nomeada pelo presidente da Comissão de Energia, Gás e Petróleo, Bernardo Hickel. Esse parecer foi aprovado pelo Instituto, que foi fundado em 1843 com o objetivo de contribuir na defesa dos interesses públicos, da soberania nacional, da cidadania e do Estado Democrático de Direito. Para mim é uma honra ter feito esse parecer, e o parecer ele gerou tanta repercussão porque ele analisou o PL 750 de 2021, proposto pelo deputado federal Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, onde ele recepcionou todas as recomendações que eu fiz no parecer. Foi um trabalho de grande repercussão na mídia, inclusive vou colocar aqui para vocês a matéria que saiu na época, tá? Em abril de 2022, a entidade rejeita, aqui saiu o PEC, mas é PL de política de preços derivados do petróleo. Daí eles colocaram um pedaço do meu parecer aqui. É inconstitucional e fere a segurança nacional, autonomia energética, a ordem econômica, o desenvolvimento do país e do interesse público, afirma a relatora Carmela Gruni, da Comissão de Energia, Gás e Petróleo, do Instituto dos Advogados Brasileiros, quando fiz a sustentação oral. A proposta fere princípios e regras de ordem econômica estabelecidos na Constituição Federal. Esse parecer que foi apresentado e recepcionado pelo deputado federal Nereu Crispim, que também é um dos responsáveis pela frente parlamentar, frente ampla de caminhoneiros, né, que reúne todos aqueles movimentos de trabalhadores que estão aí desempenhando um papel importante para a logística do país, né, para a distribuição de alimentos, de produtos, de medicação, tudo que vocês possam imaginar. Muita coisa vem do trabalho que é prestado pela frente ampla por esse grupo de caminhoneiros que representa os interesses de uma gasolina e de um diesel, do combustível acessível. Por que eu trouxe essa informação para vocês, tá? Que a Alemanha assumiu o controle, tá? Através da empresa nacional deles, Agência
ali, a agência governamental alemã que supervisiona as redes do país, tá? Pelo Ministério da Economia. Aqui, ó, não sei pronunciar em inglês, mas tá, em inglês não, em alemão, ó, Bundesnetzagentur, Federal Network Agency. Então, assim, ó, por que é importante essa notícia para eu falar para vocês? Ela é de interesse público porque nós temos propostas distintas de governo. Um governo, atualmente, aplica a paridade internacional do preço do petróleo pelo dólar, que é o governo do Bolsonaro, que vem de uma política que já vinha sendo praticada pelo governo do Michel Temer. Essa política não era aplicada antes, tinha uma diferenciação para os produtos que eram produzidos no Brasil, porque se a gente tem custos brasileiros, os produtos deveriam vir com custos nacionais e não um preço que não se estabelece, uma moeda que nem é a nossa, para se estabelecer preço de produtos derivados do petróleo. Essa tomada de decisão da Alemanha ela é um exemplo mundial, mas não é um exemplo único, porque nós temos a Agência de Empresas Estatais, nós temos a National Oil Companies, as empresas nacionais de petróleo, ou seja, o que essas empresas nacionais, e que no parecer eu trago com detalhes para que esse parecer que eu fiz, né, do PPI, fosse aprovado no IAB e recepcionado na época pelo deputado Nereu Crispim. Esse parecer, ele fala que nós temos que observar a tendência mundial, que é a proteção da soberania nacional através não da privatização de empresas estratégicas para extração, refino e distribuição de petróleo. Porque são 3 áreas elementares que garantem atualmente a segurança energética. E, como nós vimos, a Petrobras, após a descoberta do pré-sal, houve um grande desenvolvimento no país, a qual impulsionou diversas áreas relacionadas com a indústria naval. E que após o esfacelamento advindo desses governos que são do Estado mínimo, ou seja, eles não querem que o Estado faça intervenções dentro da economia, esses governos eles fizeram uma concentração maior de renda para essas empresas que são privadas, ou seja, deixando com que essas empresas explorem questões que são de interesse público e cobrem mais caro do consumidor final. Então, quando a Alemanha ela assume aqui essas refinarias, ela está preocupada no que ele falou exatamente, e o que nós aqui no Brasil deveríamos estar preocupados, com a lei de segurança energética, a nossa lei de segurança energética, porque nós não podemos depender de empresas privadas, terceirizadas, mundiais aí, para ter a nossa soberania energética. E esse desencadeamento em cadeia que existe a partir do petróleo gera várias questões que são relacionadas à questão da economia. Os alimentos, os preços dos alimentos. Quando a gente teve aquela greve dos caminhoneiros, que nós ficamos com restrição de número de alimentos que nós poderíamos pegar no supermercado. Isso é uma questão que está relacionada diretamente ao prato que vai na mesa da população brasileira. Então, eu gostaria que através desse vídeo nós façamos uma reflexão que precisamos garantir a soberania nacional pelas empresas nacionais. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, ela tem capital público e privado, mas ela tem a prevalência do capital público. Assim sendo, ela se rege pelo artigo 37 da Constituição, onde ela tem que observar a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a moralidade, a juridicidade dos atos de gestão e, acima disso tudo, a prevalência do interesse público, que é as melhores condições de oferta de preço para o consumidor, para que nós possamos garantir preços compatíveis com a necessidade do povo brasileiro, que atualmente a gente sabe que o salário mínimo ele não proporciona aquilo que a Constituição diz que ele deveria proporcionar. Justamente porque nós temos problemas de inflação, nós temos problemas de juros, nós temos problema de preços de combustível, que agora está numa cortina de fumaça, que é o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Essa cortina de fumaça que está passando é porque nós estamos no período eleitoral.
Então, não se enganem, a gasolina já chegou a R$8, se não me engano, os preços de combustível já chegaram num patamar quase o dobrado que está atualmente aí nos postos de combustíveis, mas eles fizeram isso como uma estratégia para dizer que nós, para calar a voz dos caminhoneiros, calar a voz da população, numa falsa impressão de que isso vai continuar. Nós não temos nenhum indicativo legislativo de que isso vai ser modificado. Nós não temos, nós temos, logicamente, como eu falei do PL 750 de 2021, temos projetos que foram alterados, que têm propostas de alterações a partir, inclusive, de pareceres como o que eu apresentei pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, mas ressalto que são ainda projetos. Estamos no ano eleitoral, estamos a poucos dias das eleições e eu estou de vermelho, não é por acaso. Não é por acaso, porque eu estou defendendo uma política de preços que garanta a soberania energética do país. E para isso nós temos que votar já no primeiro turno no governo do Lula. Esse governo é um governo que garantiu a descoberta do pré-sal, que investiu em tecnologia, que investiu na ciência, que investiu na educação, que tirou o Brasil da fome. E nós vivemos hoje mais de 20 milhões de pessoas com fome, não tendo previsão mais disso, né? Não tendo perspectiva do que vão comer daqui a uma hora. E isso é uma coisa muito triste, muito preocupante e que fere a dignidade das pessoas. Sem dignidade não tem exercício de cidadania, não temos participação política se nós não temos nem força, se a gente não consegue se alimentar. Então eu peço para vocês que a partir desse diálogo que estou propondo aqui, embora esteja gravando esse vídeo, né, numa manhã de domingo, porque me chamou muito a atenção e eu fiquei muito feliz porque eu quero alertar vocês que não é uma questão de ser o PT ou não, é uma questão de política, de projeto político. Qual é o projeto político que nós, enquanto nação, queremos? Nós queremos o governo Bolsonaro que vai continuar privatizando a Petrobras a partir das refinarias, como já aconteceu, e o esfacelamento que veio a partir do governo Michel Temer, ou nós vamos mudar essa política e reestatizar a partir da compra de novo dessas refinarias de petróleo aqui no Brasil, para que nós tenhamos a nossa autonomia do refino do petróleo. Nós vamos reestatizar a questão da logística de distribuição dos combustíveis pela BR distribuidora, pela Liquigás, onde o preço do gás de cozinha a gente sabe que está elevado e isso interfere na questão de alimentar da população, né? Hoje em dia estão usando até lenha para cozinhar porque não se tem condições de comprar um botijão de gás. Então são questões que eu trago para vocês que não é só ser uma questão de ser do partido do PT, do PDT ou do partido da direita. É uma questão de estratégia política. O que vocês querem? Vocês querem que não se tenha intervenção do Estado na questão das refinarias, da lei de segurança energética da Alemanha? Nós estamos falando da Alemanha, que trabalha energia limpa, que desenvolveu muitas tecnologias para isso e que se preocupa com a soberania nacional. Então, pessoal, é claro que aqui eu trago a perspectiva de quem é nacionalista de verdade, nacionalista de raiz e que pensa um país independente e soberano passa pela estatização, pela valorização das nossas construções que vieram através do investimento na Petrobras, que foram muito relevantes e que nós não podemos continuar seguindo dando esses lucros exorbitantes para grandes empresários internacionais. O dinheiro é nosso, as riquezas são nossas e nós estamos distribuindo para os estrangeiros. Como é que é isso? Nós precisamos redistribuir no país, reduzir as questões de desigualdade regionais que nós temos e promover o desenvolvimento de ponta em pesquisa e tecnologia. Para isso, precisamos repensar qual partido político que vai definir a Petrobras como estratégia ainda tanto da situação energética do petróleo como da transição energética, porque a partir do momento que nós temos dinheiro para fazer pesquisa,
vindo, por exemplo, do pré-sal, como nós tivemos, há grandes investimentos que aconteceram, nós podemos modificar o sistema de transição, nós podemos colocar em prática o sistema de transição energética. Mas para isso nós precisamos garantir a nossa soberania e não vai ser delegando para uma empresa internacional. Eu sou a Carmela Gruni, espero que tenha gostado da notícia que a Alemanha assumiu o controle das refinarias da empresa russa Rosneft. Obrigado ao jornal Poder 360 que fez a divulgação da matéria e nós estamos aqui compartilhando com vocês essa grande notícia. Uma boa semana a todos, comentem, compartilhem, inscrevam no meu canal e vamos nessa! Mudança de governo, mudança de política pública. Até lá!